Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado. Vamos a Chicago saber o que aconteceu por lá. Foi um dia positivo aí, o mercado chegou a se recuperar até que bem ao longo da sessão. Começou negativo, virou o dia para o positivo, 8 pontos, 9 pontos aí em média de alta. Acabou encerrando positivo, porém perdendo um pouquinho aí desse avanço ao longo do dia, com quedas, com altas, aliás, de 2, 3 pontinhos nos principais vencimentos. Vamos entender a movimentação de hoje, as motivações e, claro, 2 relatórios importantes. Daqui a pouquinho, daqui a um minutinho, tem o relatório de acompanhamento de safra lá nos Estados Unidos. A gente vai saber efetivamente se os americanos conseguiram avançar no plantio, e tem amanhã o relatório de oferta e demanda, tradicional relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Todas essas informações a gente comenta agora com Vlamir Brandalize, analista de mercado da Brandalize Consulting. Está aqui comigo, Vlamir, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, vamos começar a entender nesse mercado, essa movimentação de hoje, Vlamir. O mercado até buscou uma reação, né? Ficou positivo aí ao longo do dia, motivado por que fundamentos? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, o primeiro fundamento do dia foi o relatório dos embarques, né, que o USDA divulgou, com números um pouco melhores que a semana passada, então veio umas 100 e poucas mil toneladas a mais do que na semana anterior, e com isso animou um pouquinho o mercado, que começou a trabalhar mais para o lado positivo, né, sinalizando que os embarques dão sinais que os americanos estão vendendo menos para a China, mas estão começando a embarcar mais produto para os compradores. Então, sinalizando um fator demanda nova que não estava aí sendo esperado, que os embarques iam sendo fracos, as exportações fracas, e hoje ele ficou um pouco acima do que se esperava e veio positivo. Quanto que foi, Vlamir? Que animou os operadores. Os números do dia, eles superaram a marca aí das 700 mil toneladas, né? E a semana passada era 500 e pouco. Então, eles vieram bem animadores aí para os operadores. Então, mesmo que os números gerais acumulados ainda estão fracos, perto do ano passado, mas o quadro começou o dia animando nessa linha, né? Então, o mercado começou naquela linha de liquidar tecnicamente, e depois veio o relatório de embarques aí mais favorável. Ele andou para cima, chegou a trabalhar 8, 10 pontos positivos, né? E depois, aí no decorrer do dia, ele começou a fazer lucros sobre essa alta diária. Aí os investidores, mesmo sabendo que o indicativo que vinha dos campos aí, que ajudou a dar alta em Chicago, apontavam condições desfavoráveis das lavouras, produtor reclamando que as piores lavouras que eles já viram até agora, o plantio andando, mas andando no barro. Então, tudo que vinha do campo era muita choradeira dos produtores americanos, que serviu de apoio aí para o mercado trabalhar até 8, 9, 10 pontos positivos. Depois ele voltou a ser técnico, basicamente, e o pessoal fez os lucros diários para ver aí como é que vem o USDA agora às 5 e pouco da tarde, com o relatório das lavouras. Então, essa condição, né? Evoluiu bem, viu, Vlamir? Acabou de sair aqui, o milho passou de 67% na semana passada para 83% nessa semana, contra um percentual de 99% plantado, tanto em 2018 quanto nos últimos 5 anos. De 67 para 83, até que evoluiu bem, hein? E a soja... Nesse caso, Alex, caso, vamos em partes aí, que nem... com relação a milho, o milho já deveria estar todo plantado, né? O normal seria 99%, 100%. Uhum. Os estados principais aí, se você olhar, ele deveria estar todo plantado. Não sei se você consegue ver aí quanto que está o plantio em Illinois, que é o segundo estado que sai na tabela ali. 45% na semana passada, evoluiu para 73% essa semana, Vlamir. Então, Illinois já deveria estar tudo plantado há 2 semanas, então, e ainda faltam um quarto das lavouras, né? Então, sendo volume aí de 17% que falta plantar, a nível de milho, faltam 5 milhões de hectares. Então, boa parte desses 5 milhões não vão ser plantados, Alex, porque o tempo passou para o milho. Agora em diante, o produtor que plantar, ele vai arriscar muito. Então, ninguém recomenda ele plantar depois do dia 10 de junho, porque ele vai pegar geada lá na frente
É um ano muito difícil para o produtor, então está faltando plantar quase 5 milhões de hectares. E aí o tempo estourou, já faz uma semana e acabou, né? Para o milho foi. Porque o que plantar agora, a chance de colher é de alto risco e Então, não está seguro, né? teoricamente, eles ficam com 17% da área menor, é isso? É, Daquela não, projetada. não vai ficar, né? Porque tem produtor que vai continuar plantando essa semana por conta própria, né? Hum. Porque ele está com semente e tudo. Mas uma fatia do mercado, dos produtores, não vai fechar esse plantio. Isso significa 5 milhões de toneladas a menos. Não, o 5 mercado já milhões, trabalha. desculpa, 5 milhões de É, hectares, né? hoje está faltando mais 5 milhões de hectares para ser plantados. Então, uma parte desses 5 milhões, provavelmente 2 milhões, 3 milhões, não vão ser plantados. E aí o mercado já trabalha, Alex, com a ideia que se o uso amanhã ele vier dentro de umas projeções de um órgão que seja moderno, que o uso é conservador, né? Ele demora para mudar os números. Mas o mercado espera que o USDA traga amanhã já uma safra menor que 350 milhões de toneladas para milho. O mês passado foi 381 milhões e 800, então é uma redução de 31 milhões e pouco aí de projeção com a expectativa que o USDA já começa a reduzir a safra a partir de amanhã, no próximo relatório. Né? Essa é a expectativa do mercado para o É uma relatório de expectativa amanhã. do mercado, é. Só que a gente sempre tem que desconfiar do USDA, porque o USDA é conservador e talvez ele reduza 10, 15 milhões. Mas que ele tem que reduzir, tem. Se ele não reduzir nada amanhã, ele não, já perde a credibilidade amanhã mesmo. Bom, esses números são positivos para o milho, Vlamir? Olha, eu acredito que eles são positivos para a cotação em Chicago, não para o milho. Ele tem fôlego para dar uma pressão altista na bolsa aí, no pregão noturno, vamos dizer assim. Uhum, valorizar um pouquinho a cotação do milho, certo? Exatamente, falta muito para ser plantado, né? O tempo passou. Né? Tá, vamos ver a soja então. A soja também evoluiu bem, Vlamir, de 39% para 60%, contra 92% no ano passado e 88% de média de 5 anos. É, 39 para 60, 21% aí de evolução. ela evoluiu bem, mas não tão bem, Alex. Eu acho que ela evoluiu até menos do que eu esperava. Então, a condição da soja também é para dar uma condição altíssima para o mercado, porque 60% aí ele está muito atrás do que deveria. A soja também tem poucos dias para fechar o período de plantio. Se ela evoluir no mesmo ritmo que veio dessa semana, ela vai fechar a próxima semana, vai vir com um relatório com perto dos 80%, 80 e poucos por cento plantado, e também vai estourar o período de plantio dela sem atingir a meta. Então, ela vai ficar distante da meta. Então, a soja também está com muito para ser plantado. Hoje Você tem acha que 40... aquela expectativa de que a soja possa tomar área de milho não vai acontecer então? Olha, hoje é inviável, nessa condição que está, hoje é inviável, porque ainda falta muito para plantar da soja, e hoje o produtor teria que plantar as áreas da soja que ele programou para não arriscar, né? Porque em outras épocas, se ele estourasse o plantio de milho lá no dia 20, 25 de maio, e já tivesse plantado a maioria das lavouras de soja antes de fechar o mês de maio, ele poderia entrar no começo de junho plantando um pouco de milho. Como nós já estamos na segunda semana, depois do dia 10 de junho, que hoje é dia 10, né? Já estourou o limite do milho faz tempo e a soja termina na próxima semana, nessa semana aí a maioria dos estados também fecham. Ele não tem tempo para isso, Alex, porque ele teria que ter um clima ideal aí nesses próximos dias, com sol direto, favorecendo a entrada das máquinas, que elas andassem em condições normais de plantio, para ele poder fazer um bom plantio. Como ele vai plantar no barro ainda a semana, ainda vai ter chuvas, se ele fizer uma corrida maluca aí para plantar mais soja, ele só vai dar um tiro no pé, ele vai perder mais ainda, né? Porque a condição dele está desfavorável. Ele tem que plantar as áreas ideais e as áreas que estão mais baixas, mais próximas dos rios, que estão com encharcamento, inundadas, ele tem que deixar para trás e depois exercer o seguro de área não plantada do que ele plantar e perder, né? Então, ele não vai ter condição de chegar ao plantio da soja, né? Ainda, né? Eu acredito que nessa condição que está hoje, ele não consiga nem fechar o plantio da soja especificamente que estava programada, que é 34 milhões e 200 mil hectares. Isso é positivo para preço, Vlamir.
O número também veio dentro de uma expectativa de projeção de preços positivos, porque para o mercado ser afetado, aí a soja teria que ter vindo com plantio acima de 70%, que assim mesmo estaria atrasado, mas bem adiantado perto do que estava a semana passada. Como ela veio com 60, né, você falou? 60, isso. 60, falta 40. 40 é muito para ser plantado em uma semana. Então, para nós é muito bom. O relatório veio bom, veio favorável para o produtor brasileiro e eu acredito que vai trazer pressão positiva. E tem amanhã o relatório aí que Pois é, vai mostrar a safra, né? você falou que o mercado está esperando que o milho recue em 31 milhões de toneladas, 30 milhões de toneladas, né? E para a soja, tem que expectativa, Vlamir? Olha, a soja nós trabalhamos com a ideia que o USDA, para ser um cara realista, vamos dizer assim, um órgão moderno, já entrando na era digital, vamos dizer assim, ele deveria trazer números abaixo de 110 milhões de toneladas para a safra americana nessa condição que está lá. Mas o mercado de Chicago, as principais empresas americanas apontam uma média esperada de 111 milhões, frente aos 112,9 do mês passado. Né? Espera perto de 2 milhões de redução. 1,5 milhão, 2, né, que eles projetam lá no mercado americano. E eu acredito que se o USA for um pouco realista, ele traz um número abaixo de 110 milhões já nesse primeiro relatório. Agora, tem a questão da redução da área ou não cumprimento de área, mas tem também as perdas pela qualidade ou pela má qualidade do plantio, né, Vlamir? Exatamente, esse tem um peso muito importante porque tem muita semente que não vai germinar. Ela vai germinar e vai morrer aí nesse barro, e aí ele vai ter uma limitação de produtividade. As lavouras vão ter produtividades menores. Para eles conseguirem ter uma recuperação nessa condição para a safra, teria que acontecer um milagre para eles. Isso na agricultura não acontece. A agricultura hoje é muito exata, né? Ela tem que, tendo o clima adequado e um plantio adequado, uma semente adequada e tratamentos adequados, você vai para atingir uma meta programada. Se você tem um clima desfavorável, que nem esse ano, que veio e passou praticamente todo o período ideal de plantio, já estourou, tanto da soja como do milho. Então, a chance de ele ter um quadro de safra que recupere potencial produtivo é muito, muito difícil. Então, por isso que a gente espera já um indicativo de safra abaixo de 110 milhões de toneladas. Vindo esse indicativo amanhã do USDA, relatório de oferta e demanda, o mercado ele pode subir, Vlamir? Ou já estaria meio que precificado já? Não, o mercado hoje ele não está precificado essa redução. Ele provavelmente vai subir mais, ele vai trabalhar aí mais perto dos $9, aí provavelmente os níveis mais curtos, né? E as posições médias e longas, já da safra nova aqui do Brasil, acima dos 9, 9,20, 9,30. Eu acredito no mercado de 8,70, 9,30, 8,80, 9,40, nas posições curtas a longas. Então, o ambiente está formado para o mercado trabalhar acima, já com esse relatório de plantio aí, com atraso. Não sei como é que você consegue ver aí, como é que está a condição das lavouras. Também não deve estar boa, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho essa informação. Depois do relatório tem a parte de germinação ali, depois na sequência vem qualidade das lavouras. Emergência, né? O corn condition, vamos lá. Ruim e muito ruim. Não saiu, Vlamir. Não, desculpa, tem aqui sim. 2%, 2 mais 7, 9%, é isso? Esse é as ruins e péssimas. Ruim, muito ruim, isso. Péssimas. 32, ótima. Boa, 52. E excelente, 7, é isso? Excelente é o último número da direita. Isso, então tá. Então, todos os 18 estados, em condições excelentes, 7%, isso para o milho. Uhum. Condições boas, 52%. Então, 59% de boa excelente. Isso que conta, Alex. Então, ela está uma lavoura muito ruim. Porque as condições das lavouras deveria vir com um número aí na casa dos 70% desse caso aí. Né? E regular 32% e ruins e muito ruins 9%. Então veja aí, então você tem 40% das lavouras que são lavouras inferiores, então que são lavouras que dão produtividade bem abaixo da média, né? Então
Tá bem, bem ruim a safra, já nesse arranque inicial. Tá. Vamos ver de soja, então. Soja. Soja plantada. Não, soja não tem ainda, Vlamir. Soja não deve ter, porque a soja está muito atrasada, então o relatório de qualidade das lavouras nem saiu ainda, né? Não. A Só qualidade tem tá mais pro milho mesmo. Só tem a germinação, que é depois do plantio ali, o relatório de germinação, que também deve estar com muito atraso, né? Soja plantada, soja emergida, 19% semana passada, 34% essa semana, contra 73% nos últimos 5 anos e 81% no ano passado, Vlamir. Então veja aí, Alex, essa soja germinada, ela quer dizer que, ó, essa soja germinada até agora é aquela soja que tem o potencial de chegar lá na época da formação do grão e lavagem, antes do período da geada. Muito pouco, né? Então você olha o número comparado com o ano passado, que era 80 e poucos por cento, né? E agora tem 30 e poucos. 34 contra 81. Então você veja, está muito longe, então vai ter muita lavoura que vai germinar na fase de risco de pegar geada na época que ela está enchendo os grãos e formando vagem. Então a situação do produtor americano nesse ano é a pior que eu já vi na história. Né? Na minha história, pelo menos, né? Eu não sou também novo, também já tenho bastante história acompanhando o mercado. Vlamir, então, possivelmente a gente vai ver... Relatório, em princípio, aí que você comentou, esses números são todos de mercado altista no momento. Isso que eu ia falar. Então a gente tem aí uma possibilidade de um mercado em alta amanhã para soja e milho, em função desses números de relatório, mas e no Brasil? Continua descolada a questão do prêmio, continua a demanda forte por aqui. Como é que está a situação por aqui, Vlamir? E a formação de preços internos? Olha, Alex, o mercado começou a semana com uma leve pressão de alta nos prêmios, aí 5 a 10 pontos de alta frente à semana passada. Os níveis aí, mesmo com o dólar mais fraco hoje, eles se mantiveram nos patamares da semana passada, com níveis de 82, 82,5 negociados para julho, aí nos portos, 83 para o começo de agosto. E poucos negócios, quase nada de negócio, poucos vendedores. Todo mundo esperando números maiores, né? O que a gente vê do setor produtivo, como a comercialização hoje brasileira já passou de 65% da safra, aquele que tem soja está esperando aí que o mercado reaja em cima das condições desfavoráveis da safra americana. Mas tem negociação acontecendo, Vlamir? Hoje teve uns 2, 3 negócios aí de pequenos volumes, nesses níveis, 82,5, 83 nos portos aí. Mas pode evoluir mais então com essa mudança de patamar em Chicago? Provavelmente, se amanhã confirmar aí essa alta de Chicago e o dólar não seguir na linha negativa, que nem começou a semana, o mercado amanhã tem espaço para mais uma correçãozinha positiva aí, 50 centavos, R$1 aí nas cotações aqui no mercado brasileiro. E prêmio, Vlamir, como é que deve se comportar? Olha, o prêmio continua com espaço aí para crescer, Alex. Ele está hoje indicado aí na faixa dos 120 para junho, 130 para julho. Eu acho que teria uma condição de amanhã trabalhar uns 5 pontos a mais, porque a demanda vai continuar e provavelmente o prêmio vai forçar mais aí para alta, com patamares aí para a posição de julho, agosto em diante, e setembro, né? E o ritmo de embarque está muito forte, né, Vlamir? O ritmo está acelerado, o acumulado já do ano aí é recorde histórico, né? Para janeiro até agora, primeira semana de junho. Estamos com 40,3 milhões de toneladas. O ano passado, nesse mesmo período, era 38,8, ou seja, estamos na frente num ano que a safra é menor. O ano passado a safra era maior e foi recorde histórico de exportação, mas o número acumulado nesses primeiros 5 meses e uma semana, no ano passado, era menor do que está sendo agora. Então, a venda e o embarque externo está muito acelerado. Então, esse é um ponto positivo para aquele que tem soja, que vai escassear a soja aí depois de setembro, outubro. Então, o número de embarque foi muito bom já na primeira semana e continua mostrando, porque hoje não tem espaço para novos negócios na posição de junho nos portos, porque já está programado mais de 10 milhões de toneladas para serem embarcados nesse mês. Então,
segue com o pé no acelerador na exportação, sinalizando que vai enxugar o mercado interno de ofertas. E os negócios mais para frente, então? No negócio, o produtor está deixando para frente, provavelmente não vai perder, tem chances de ter uma rentabilidade melhor em função do mercado externo muito comprador e do mercado interno aí que vai estar com escassez de oferta, né? E safra nova, Wlamir, tem venda? Olha, safra nova não tem vendedores, Alex, porque os indicativos que estão aí desde a semana passada, essa semana, eles estão na faixa de 81 para fevereiro, março, estão na faixa de 83 aí para maio a julho do ano que vem, e os negócios, como já fluíram 84, 85, 86, os vendedores querem esses níveis ou mais. Tem vendedor que já nos coloca aí, diz, ó, eu volto ao mercado quando o mercado chegar a 90. Então, como está longe desses níveis aí, os compradores não estão forçando ainda para pressionar para comprar futuro volumes maiores, já houve um bom ritmo de negócio também, praticamente parado, safra nova parado. Que você, pelo que você acompanha, o que já se vendeu de safra nova já? Olha, nós temos aí mais de 15% da safra negociada, né? É muito, é pouco, Wlamir? Não, tá média, né? Então não está adiantado, a comercialização ela está lenta esse ano, mas já tem mais de 15% negociado a nível nacional e alguns estados já na faixa de 20%, 25%. E essa pedida dos 90 tem possibilidade de acontecer, na sua opinião? Olha, aí vai depender do São Pedro lá nos Estados Unidos. Se o mercado continuar vendo essa safra e a safra continuar com problema lá, nós vamos chegar tranquilamente a 90, sim. Olha Se aqui, o clima melhorar nas próximas semanas, aí tende uma acomodação, né, do Chicago. E aí nós vamos depender totalmente do dólar, né? Porque o dólar, nesse momento, em função do nosso Congresso aí começando a trabalhar, né, no meio do ano, ficou de janeiro até junho sem fazer nada, agora vai começar a trabalhar. Então, o mercado começando a olhar o câmbio aí com possibilidade de queda, né? E esse é um fator, né? O câmbio pode trabalhar pressionado para baixo, porque hoje ele está tecnicamente acima do valor dele, né? A gente trabalha com a ideia que o câmbio técnico hoje seria de 3,60, 3,80. E como ele está acima de 3,80, ele ainda está valorizado nesse momento. Pode recuar mais um pouquinho, então, e tirar um pouquinho do ganho em real, né? Exatamente. Daí dependeria de um avanço do prêmio, que provavelmente virá. Se o câmbio cair, o prêmio virá melhor. Ou de Chicago, aí através das condições da safra americana desfavoráveis. Olha aqui a pergunta do Marlon Paniagua, ele é de São Paulo. Boa tarde, Wlamir. Tem muita área plantada, considerada nesse relatório, que deveria ser replantada, tanto de milho quanto de soja. O que você pensa, no caso da soja, com os fundos ainda vendidos acima de 100 mil contratos, caso se confirme tempo ruim para os próximos dias, isso pode afetar? Olha, com certeza, essas áreas que estão sendo indicadas para plantio é muito tarde para plantar, Alex, em função da condição do solo. Eles vão ter que replantar, provavelmente, porque já plantaram a primeira vez e mas são áreas que vai cair muito o potencial produtivo. A questão dos fundos, Alex, os fundos eles estão muito vendidos, principalmente vendidos futuro, porque eles seguiam apostando em que a briga China-Estados Unidos ia ser o fator mais importante do ano. E eles não esperavam essa condição de clima desfavorável. Então, o que eles estão fazendo? Ele está ajustando o mercado mais curto, que nem aconteceu agora aí. Hoje um dia veio o trabalho alto, eles realizam um lucro sobre posições curtas para tentar neutralizar parte dos prejuízos que eles vão ter que exercer à frente das posições vendidas de longo prazo, que eles venderam barato e agora vão ter que comprar caro para compensar, né? Então, agora eles têm que fazer lucros em posições diárias, no day trade, para compensar essas outras posições aí que eles estão muito vendidos. Então, na sequência, eles vão ter que recomprar essas posições e vão ter que exercer o prejuízo nessas posições que eles apostaram errado, né? Que a safra americana, ela vem com problema e vai ter problema o ciclo inteiro. E isso é movimentação de alta para os preços? Provavelmente sim, porque eles vão ter que reverter as posições e apostar no lado de cima, né? Porque o mercado não vai conseguir trabalhar com a safra americana baixa, né? Então vai que continue mais alguns dias de chuvas e atrapalhe ainda mais.
vamos dizer assim, não é de duvidar que uma safra americana possa vir aí perto de 100 milhões ou até abaixo na casa da soja de toneladas. E aí sim, o mercado não teria como ficar abaixo de 10 dólares, mesmo que tenha estoques, mas uma safra tão baixa, ela ia enxugar os estoques, tanto os americanos como os mundiais. Muito bem. Vlamir, tem mais uma pergunta, é do Gustavo Manfio. Ele é de Cândido Mota, aqui no interior de São Paulo. Ele quer saber do milho, se tem perspectiva de alta a longo prazo, Vlamir. Olha, o milho na exportação tem sim, continuará comprador. O mercado hoje já está trabalhando acima de 10 dólares, de 10,5, 10,70 dólares nos portos. E eu acredito que ele vai trabalhar acima de 11 dólares aí no segundo semestre, aí para frente. Lá nos portos, né? Então, mais de 11 dólares que vai ser negociado para exportação, que é o balizador do mercado interno. É a exportação que vai comandar o mercado interno. Tem uma boa safra vindo aí, né, Vlamir? Sim, sim. É um período agora que a gente acredita de uns 40 a 60 dias, que é a colheita, que vai ser pressionado de oferta, vai ter muito volume. Provavelmente seja a maior safrinha da história. A gente está acreditando que venha perto de 75 milhões de toneladas nessa safrinha. E é por isso que a gente comenta que esses próximos 45 a 60 dias vai ser de muita oferta. Passando esse período, que o produtor entregou os contratos e aí ele já está mais acomodado, porque nós temos problema da armazenagem grave também, para poder armazenar essa safra. Depois desse período, o mercado volta a pressionar, porque vai ter exportação, tem espaço, tem comprador. Nós vamos ter espaço para embarcar no segundo semestre em diante, porque a soja, o grosso, ela vai até agosto, começo de setembro. E aí o mercado vai trabalhar provavelmente acima de 11 dólares por saco nos portos. Muito bem. Então a perspectiva é boa no final das contas, então, Vlamir? Sim, sim. Mesmo que o dólar caia, continua milho. Ele tem um suporte bom na exportação. Ele continua com um fator positivo. Mesmo sendo uma super safra, é um ano bom para milho. Sim. Muito bom. Vlamir Brandalize, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E volte sempre, Vlamir. Isso aí, Alex. Um grande abraço. Boa semana a todos. Valeu, abraço. Tá aí, então, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, fazendo a análise em relação aos números que a gente já tem de concreto e as perspectivas dos próximos números a serem divulgados, como, por exemplo, amanhã, relatório de oferta e demanda do USDA. De acordo com o Vlamir, se o USDA for realista e não tão conservador como costuma ser, é para ele trazer já relatos de perdas de mais de 30 milhões de toneladas aí para o milho e para a soja, números abaixo de 110 milhões de toneladas para os Estados Unidos. Se isso acontecer, de fato, a gente pode ver mais uma rodada de alta nos preços, dando sequência ao que pode acontecer no pregão noturno, logo mais assim que o mercado reabrir, porque, afinal de contas, a gente teve aí a confirmação de que, apesar do avanço dos plantios, a situação é bastante crítica e, muito possivelmente, o produtor não vai conseguir nem cumprir a área de plantio de soja lá nos Estados Unidos, aquela área projetada inicialmente, pelo menos se o ritmo continuar lento desse jeito. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Antes, deixa eu passar para vocês o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você confere comigo agosto fechando a 8 dólares e 50... julho fechando a 8 dólares e 58 centes por bushel, uma alta de 2 pontos mais 25. Agosto, 8 dólares e 65 centes por bushel, alta de 2 pontos mais 25. Setembro, 8 dólares e 72 centes por bushel, também subindo 2 pontos mais 25. E novembro, 8 dólares e 85 centes por bushel, uma alta de 2 pontos mais 75. Para o milho, um dia foi de julho fechando estável a 4 dólares e 15 centes, setembro recuando um pouquinho, 0,25 a 4,24, dezembro 4 dólares e 34 centes por bushel, alta de 0,75 e o março de 2020, 4 dólares e 43 centes por bushel, uma alta de um pontinho. E para finalizar, o trigo, que fechou também positivo, julho 5 dólares e 7 centes, 3 de alta, setembro 5 dólares e 11 centes, 2,25 de alta, a mesma alta para dezembro que fechou a 5,24 e o março de 2020, 5 dólares e 36 centes por bushel, também subindo 2,5 pontos. Muito bem, com esses números a gente encerra a nossa participação aqui no Notícias Agrícolas, mas daqui a pouco tem mais informações, outros destaques, o complemento das cotações sendo colocadas para você aqui no Notícias Agrícolas, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.